Temos o terceiro argumento, que é o argumento cosmológico da existência de Deus, que fala mais do mundo natural. O cosmológico fala das coisas do universo como um todo. Tudo que há teve uma origem, causado. Se o universo existe, logo o universo tem uma origem. Esse é o principal argumento. Ou seja, tudo que a gente está vendo hoje em dia teve alguma causa anterior que gerou ela. E, por exemplo, existe uma casa porque alguém construiu essa casa. Uma coisa está em movimento é porque alguém colocou essa coisa em movimento. Tudo tem algo anterior que causou esta coisa. Então, o que Tomás de Aquino e que outros autores colocam é: o universo vai existir, então o universo também deve ter uma causa. Porque se o universo vai existir e tudo que existe tem uma causa, logo o universo também teve uma causa. E essa causa seria Deus. Se o universo se movimenta é porque algo colocou para movimentar, a mesma lógica. O universo está em movimento, mas como é que ele surge do nada e do nada ele cria movimento e começa a se expandir? Não faz sentido. Então, o sentido é que Deus o colocou para movimentar. E isso é chamado argumento de Kalam, do Big Bang e da expansão do universo, que é um argumento até que foi desenvolvido por islâmicos na Idade Média, que é bem utilizado hoje em dia também para o cristianismo. Apenas coisas superiores podem gerar coisas inferiores. Para o tempo existir, o início, precisava algo existir antes. Então, assim, como é que o tempo veio existir? Veio do nada, assim? Por que o tempo existe? Por que cada dia a gente fica mais velho e o universo vai ficando mais velho? Faz sentido isso? Existe o tempo do nada? E aí a ideia é que precisava de alguém criar esse tempo. É a mesma lógica. E para alguém criar algo que é temporal, ele precisa ser atemporal, porque as coisas inferiores, elas precisam ser geradas por coisas superiores. Então, coisas inertes, geralmente coisas complexas, só podem ser geradas por seres humanos que conseguem, de certa forma, planejar aquilo. Então, partindo desse princípio, o aparente, aquilo que é visto, precisa ser criado por algo transcendente. O tempo precisa ser criado por algo eterno ou atemporal. O espaço precisa ser criado por um ser infinito. E a matéria precisa ser criada por um ser imaterial ou espiritual. O inferior precisa ser gerado por algo superior. E todas essas opções superiores aqui, Deus se encaixa em todas elas. Tudo a explicação que existe. O universo existe, o universo tem uma explicação. A única possível é Deus. Então, tudo que tem existe uma explicação. Só o universo que não tem. Mas tudo que existe tem uma explicação. E o universo também veio existir. Logo, o universo tem uma explicação. E a explicação é Deus. E quem gerou Deus? Essa pergunta não faz sentido, não é lógica. Contradiz a premissa e a essência do ser de Deus. Então, é uma questão, como eu já falei. Você está indo contra a ideia de dar autossuficiência de Deus e da incompreensibilidade total e poderosa de Deus. Você faz a pergunta, você já não entendeu quem é Deus. Então, olha o que Craig fala, interessante. Pedir informações da causa de Deus é o mesmo que pedir informações sobre a esposa de um sujeito que é solteiro. Você está indo já contra a premissa e contra a essência de Deus. Se você está dizendo que ele veio existir, você já não é mais Deus e você está indo contra a essência dele. É como se você estivesse pedindo para um cara que é solteiro apresentar a esposa dele. Totalmente fora de lógica. Faz sentido Deus existir? Ele é a causa do mecanismo ou propriamente os fenômenos naturais. Tudo que acontece é porque Deus ele causou essas coisas e o mecanismo dessas coisas. E também os fenômenos naturais. Então, fazer pergunta se Deus ele veio existir não faz sentido nenhum. É porque Deus foi gerado, já vai contra a essência dele, que afirma que ele não é gerado por nada. Ele é infinito, por algumas teorias atualmente, e que são superadas. Por exemplo, temos a teoria do multiverso, em que assim, não seria só um universo. Existiriam vários universos além desse universo, e esse foi um universo que veio a surgir. Só que a gente não tem como alcançar esses outros universos. Então você percebe que aqui cairia na mesma pergunta. De onde surgiu esses outros universos? Por que é que ele veio existir de alguma forma? Parando para observar isso também, o multiverso já é uma pergunta mais filosófica, até porque isso aqui já é totalmente especulação, não tem nenhuma maneira de eu testar isso ou investigar isso diretamente. O Big Bang também tem essa mesma ideia de anterior a ele ter que ter a causa. E a teoria das cordas é uma teoria que fala um pouco sobre as 11 dimensões que tem no universo pelo modelo matemático que é desenvolvido pela física atualmente. O melhor modelo que descreve o surgimento das partículas e da forma como o universo é organizado. É chamada teoria das cordas, que acredita que o universo é formado por cordas que vibram e que geram as partículas que nós conhecemos. E que essas partículas têm 11 dimensões e que daria também a origem ao universo com várias dimensões. Tudo isso também, embora eu goste dessa teoria, é especulação. E não contraria a ideia de Deus, porque Deus poderia realmente ter criado mini partículas com 11 dimensões. Só que isso aqui já é totalmente para além mais do nosso alcance de investigação e teste. Então, para maior aprofundamento nos modelos, eu recomendo que você estude um pouquinho do livro de Stephen Hawking, Apologética Contemporânea, em que vai apresentar um pouquinho dos principais modelos de surgimento do mundo hoje em dia. Tem até o das bubbles, que seria cada universo é uma bolha e que formaria um universo maior, mas que cai no mesmo problema de surgimento desse universo maior. Então,
Aqui tem algumas referências a respeito. E problemas com universos e conhecimentos infinitos. A mesma coisa. Todos esses universos têm o mesmo problema do Big Bang. Não adianta tentar fugir colocando outro problema. E mesmo que o nosso conhecimento ele avance muito, o conhecimento do ser humano é infinito. Cada vez que você vai gerando conhecimento, o conhecimento ele tem essa potência em si mesma de gerar mais conhecimento e gerar mais perguntas. Então a própria ideia de conhecimento já é infinita por si mesma e é uma coisa que a gente nunca vai conseguir alcançar e arranjar uma explicação para tudo o que existe.